Oi, gente, eu me chamo Michele, tenho 31 anos, tenho um bebê de 1 ano e quero conversar com você sobre várias coisas, mas a mais importante, que foi a que eu passei esse ano, foi a fagofobia. Fagofobia nada mais é do que o medo de engolir. Eu desenvolvi essa fobia depois de alguns traumas que eu passei, e aí eu adquiri, ou enfim, comecei a ter ansiedade. A minha ansiedade, eu sempre achei que eu conseguia controlar ela. Depois do nascimento do meu filho, tudo se intensificou. Acredito que por questão hormonal. E no 5º dia de vida do meu filho, ele engasgou, que foi no ano passado, em julho. Eu me lembro que foi muito assustador. Eu desengasguei ele sozinha. Eu tava no 5º dia de cesárea, eu tava sozinha, meu marido precisou ir até o interior. E nesse momento meu bebê se engasgou ele tava mamando na mamadeira, mas eu vi que voltou o leite e nisso ele aspirou naquele momento. Eu consegui fazer a manobra, desengasguei ele. Foi um momento muito tenso, de muito terror. E a partir disso, eu tinha pesadelos à noite com isso, eu comecei a ter medo de deixar meu filho com outras pessoas. Eu não deixava meu filho com ninguém, a não ser meu marido, até pra mim ir ao banheiro. E isso foi acarretando vários outros problemas psicológicos em mim. Então, esse ano, há alguns meses atrás, eu fui engolir uma cápsula de Feminis, porque eu ainda amamentava. E eu senti a cápsula raspando na minha garganta. E eu entendi que eu tinha engasgado. Eu entrei em pânico e comecei a falar pro meu marido que tinha ido pro meu pulmão e eu iria morrer. Fui até o hospital, fiz um raio-x e o médico percebeu que eu estava com muita ansiedade, estava muito nervosa, estava apavorada, mas não tinha acontecido nada. Se eu tivesse engasgado realmente, eu teria tossido para tentar expelir, né? Ou teria ficado com dificuldade para respirar. Não sei se é sempre assim, né, gente? Eu não sou médica, mas eu acredito que seja. E a partir dali, a partir daquele momento, no outro dia de manhã eu fui tomar café e não consegui engolir. E não consegui almoçar, não consegui mais tomar água, não consegui mais jantar. Eu esperei alguns dias pra contar isso pro meu marido, como um janta primeiro pra olhar o bebê e depois o outro. Meu marido não tinha se dado conta de que eu sentava à mesa e não me alimentava. Eu comecei a entrar em desespero no 3º dia. Eu sentia muita fome, muita fraqueza, tava amamentando ainda. Nos primeiros dias ainda líquido eu conseguia engolir água, leite, coisas assim, eu conseguia engolir. Então eu foquei mais nisso. Depois de alguns dias, gente, nem líquido e nem a minha saliva eu consegui engolir. Se tornou tudo muito difícil. Eu comecei a sentir uma fraqueza absurda. Eu comecei a ter medo de engolir a minha saliva. E aí eu dormia com uma toalhinha de rosto do meu lado. E sempre que eu sentia que tinha saliva na minha boca acumulada, eu não dormia, gente. Eu ficava ali, não sei, no modo alerta. Eu cuspia na toalha a minha saliva. Passou alguns dias, eu precisei contar pro meu marido, porque ele começou a perceber que eu tava fraca, que eu ficava muito pouco tempo na mesa, e ele começou a notar que eu não tava comendo, não tava me alimentando, então eu criei coragem e contei pra ele uma noite que eu não tava mais conseguindo engolir. Relatei pra ele todos os medos que eu tava sentindo, e na manhã seguinte eu tive uma crise de pânico, eu nunca sei se é síndrome do pânico, enfim. Eu tive uma crise de pânico no outro dia, muito forte, muito forte. E então a gente decidiu procurar uma psicóloga, alguém que pudesse me ajudar. Tanto na fagofobia, né, na dificuldade de engolir, quanto nas crises de ansiedade e pânico. A gente procurou, encontramos uma psicóloga simplesmente maravilhosa. Já na minha primeira sessão, eu saí da sessão e já consegui tomar um copo de leite, sendo que eu já não estava mais conseguindo nem tomar líquidos. E
na mesma noite eu já consegui me alimentar um pouco, não muito bem, mas consegui. Foi necessário diminuir a amamentação do meu bebê, porque eu tava muito fraca, eu já não urinava mais, pelo fato do pouco líquido que eu ingeria, ou nada, né? Eu já não urinava mais, já não ia mais aos pés, tava muito debilitada, perdi muito peso. E eu quero relatar pra vocês não só a parte difícil, mas também a parte que eu posso dizer pra vocês que eu venci. Hoje eu consigo me alimentar, hoje eu consigo sentar na mesa e comer tranquila. Às vezes, se eu ficar nervosa ou ter um problema pra resolver, eu sinto que a fagofobia tenta bater na minha porta, mas hoje eu sei como lidar com ela. Eu sei com quem estou lidando. Mas enfim, precisei iniciar o tratamento com medicamento para ansiedade, então hoje eu tomo sertralina de 50 miligramas. A minha psicóloga quer que eu vá na psiquiatra novamente, porque ela acha que eu preciso de mais algum medicamento, mas mais referente à ansiedade e ao pânico, tá, gente? Não é mais referente à fagofobia em si. Eu passei momentos de terror nesses 15 dias e posso dizer pra vocês que todos os dias daqueles 15 dias eu pensava que eu ia morrer. Eu cheguei a conversar com meu marido sobre as formas, né, de como eu queria que cuidassem do meu filho e como deveria ser a minha despedida, né, porque eu realmente achei que a fagofobia teria me vencido e que eu não ia sair dessa. Então, teve uma noite em que eu pedi pra ele, para que ele cuidasse da minha nona, para que ele não abandonasse a minha família, e cheguei a falar as formas com que ele deveria seguir em frente, né? Seguir adiante. E foram momentos de terror, e ali eu vi que meu marido se desesperou e implorou pra mim lutar pela minha vida, pra mim lutar por ele, pelo meu filho. E foi ali então que eu decidi encarar o meu medo de frente. E hoje eu sei que se a gente quer vencer um medo, a gente precisa encarar ele de frente. Então, o que eu fazia? Eu tentava comer o dia todo depois disso, porque eu pensava, eu vou encarar o meu medo de frente, eu não vou mais fugir dele. Enquanto eu estiver fugindo dele, meu medo vai ficar cada vez maior. E foi assim, gente, que eu fui dando um passo de cada vez e fui vencendo a fagofobia. Nos próximos vídeos, eu quero contar pra vocês como foi o passo a passo. Essa foi a história de como eu desenvolvi a fagofobia e de como eu passei aqueles 15 dias. E eu posso afirmar pra vocês que foram momentos de terror, de desespero. Quando eu olhava pro meu filho, eu chorava e eu pensava, meu Deus, o que vai ser dele? Eu não posso desistir. E o mais difícil, gente, foi que todas as vezes que eu tentei pesquisar algo na internet sobre isso, eu não encontrava muitas pessoas relatando. Eu não encontrei muitas pessoas que pudessem me ajudar de forma gratuita. Porque como eu tô sem trabalhar, meu filho tem a PLV, uma alergia grave, eu não tinha condições de pagar a terapia, né? Só meu marido trabalhando. Então a gente precisou tirar, né, pegar dinheiro que a gente tava guardando para outras coisas para pagar a terapia. Então ainda é muito difícil para nós conseguir pagar a terapia. Então eu quero mostrar esse caminho que eu estou trilhando, né, que eu venci a fagofobia, para pessoas que não têm condições de pagar a terapia toda semana. E é isso, gente, eu quero poder ajudar alguém gratuitamente. Espero que os meus vídeos cheguem a essas pessoas que precisam de ajuda. E sim, gente, a fagofobia tem cura, a gente consegue vencer ela. Ela tenta bater na nossa porta como todos os problemas tentam. Mas depois que você vence ela uma vez, você consegue vencer ela todas as outras vezes. O medo, ele
ele vai estar ali com você diariamente, mas se você saber como lidar com ele se torna algo pequeno, pequeno, mas você precisa saber lidar com ele. Você precisa entender que ele não pode ser maior que você. Todos os dias que você for se alimentar, você precisa entender que aquilo ali é vital para ti e que pessoas dependem de ti. Então, por hoje é isso. Amanhã eu quero gravar como eu trilhei para vencer e eu espero que eu possa ajudar muitas pessoas com os meus relatos.